Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em um domingo completamente esquizofrênico, porque ele começou cinza e frio, depois caiu um pé da água na hora do almoço, e agora tá esse tempo bonito aí lá fora, tá bem bonito. Eu vou ver se eu consigo botar uma foto aqui no vídeo para mostrar. E um tempo bem propício para gravar os vídeos do canal. Pelo título do vídeo já deu para perceber o tema, e eu vou contextualizar um pouco, que no vídeo de hoje eu vou relacionar uma coisa que eu extraí do Olavo de Carvalho, do professor Olavo, ouvindo uma aula dele, e de um vídeo do Rayan Santos, que é um influenciador que não tem nada a ver com o professor Olavo, mas os dois falaram coisas mais ou menos parecidas, e eu vou sintetizar nesse vídeo. Esse vídeo do Rayan eu vi recentemente e foi bom que eu demorei para gravar esse vídeo que eu tô fazendo agora, porque vai dar para sintetizar o conteúdo desses dois aí. Se eu tivesse gravado antes, eu ia ter deixado de fora. Eu acho que ele pode agregar bem. Enfim, contextualizando, esses dias faz um tempo já que eu tava caminhando, ouvindo um podcast, uma aula do professor Olavo, do curso dele, e naquela ocasião ele estava falando sobre a importância da literatura especificamente para você construir o imaginário, o seu imaginário. Porque a literatura é um conto, são histórias fictícias, né? Que de certa forma se assemelham com os mitos da antiguidade. E qual é uma das funções dessas histórias? Narrar a experiência humana sobre uma certa ótica, de um certo aspecto. E por que os clássicos da literatura são considerados clássicos? Porque eles retratam a experiência humana, a natureza humana, a história humana, de um jeito que ele consegue dialogar com várias pessoas, independente do lugar e independente da época. E por isso que ele constrói o seu imaginário. Você absorve aquilo e você começa a enxergar as coisas de uma outra forma. E nessa ocasião, o professor Olavo estava falando que isso era importante para você, evidentemente, entender outros assuntos mais elevados, enfim, poder sintetizar esses assuntos. E se você não tivesse isso, você não tivesse essa construção, você era uma pessoa incompleta, porque você ia estar perdendo muito conteúdo relevante sobre a humanidade. E o professor não viveu, ou o tanto que ele viveu não foi suficiente para ver o que está acontecendo hoje em dia. Que, além das pessoas não estarem consumindo esse tipo de literatura, elas substituíram isso, sem saber, involuntariamente, pelo tal do brain rot, que é o assunto do vídeo. Acho que todo mundo que me acompanha sabe o que é, mas por acaso se alguém não souber o que é, brain rot, em tradução livre, tipo cérebro podre, que é um termo criado para classificar conteúdo, meme, piada de rede social, que o pano de fundo é um humor nonsense, sem noção, assim, é um humor... O objetivo é ser ridículo mesmo, tipo, ser meio idiota, sem sentido. A primeiro momento não parece ser um problema, assim, sabe? Tipo, você só xingar esse conteúdo sem grandes explicações parece um moralismo. Mas nesses contextos, vocês vão ver como faz sentido. Por um lado, as pessoas não estão consumindo mais esse tipo de literatura, porque caiu em desuso, não é tão popular assim. Isso por si só já é um problema. E por outro lado, simultaneamente, as pessoas, o que constrói o imaginário delas é esse tipo de conteúdo, porque é isso que elas consomem. Esse é o entretenimento delas. Foi o meu entretenimento também, não estou me excluindo disso. E aí o que acontece? O que serviria para construir o seu imaginário é, na verdade, um entretenimento cuja função é ser idiota. Então, qual você acha que vai ser a consequência disso sobre você? E isso explica, talvez, por que o pessoal da minha geração, né, geração Z, os millennials mais novos aí, e as gerações mais novas agora, que é a geração Z, por que eles aparentam ser tão idiotas assim em seus comportamentos?
E é uma idiotice que não é aquela idiotice típica de jovem, assim, é uma coisa que não faz sentido mesmo. Aquela incapacidade técnica de elaborar coisas mais complexas, fazer tarefas mais complexas. E em grande parte pode ser por isso. Eu acho que seja por isso. E quando eu vi isso na aula do professor, me acendeu uma luz assim, e eu relacionei isso, sabe? Porque ele não chegou, evidentemente o Olavo não falou sobre esse brain rot aí, porque eu nem conhecia. Acho que ele nem estava vivo na época que esse termo foi cunhado. E aí eu fiz essa associação e foi um dos pontos mais importantes que me levou a tomar uma decisão que eu tomei atualmente, que é não usar mais rede social de forma ativa, assim. Aliás, não usar a rede social de forma passiva. Eu desinstalei minhas redes e eu só uso pra ver uma coisa pontual, tanto que, tipo, acho que eu não uso mais de 3 minutos por dia agora, atualmente. Antigamente eu usava 1 hora por dia. E esse foi um ponto muito forte, porque os efeitos negativos a gente já sabe que existem, a gente sabe quais são, mas a gente não assimila, né? E isso foi uma coisa que me pegou muito, assim, sabe? E antes de eu tomar essa decisão, começaram as preocupações, né? Ah, mas aí você vai ficar de fora, aí você não vai conversar com ninguém. Aí você vai se isolar, você vai ficar alienado, você vai perder algum conteúdo importante, porque no meio ali tem. Mas depois de ponderar um pouco, eu percebi que, primeiro, eu já estou perdendo conteúdo importante, mesmo que eu use rede social, porque é virtualmente impossível você consumir todo o conteúdo. Até o conteúdo que você escolhe seguir, você não vai conseguir acompanhar tudo. Então, eu prefiro não acompanhar nada. Você já está perdendo um conteúdo muito mais importante, que é a vida real. Você está ficando de fora da vida real. A gente, né, não consegue mais ler um livro, que são fontes primárias de conhecimento. A gente não consegue ver um filme quieto. E não existe conexão real em rede social. Se você for parar para pensar, é só pessoas te mandando meme. Não, aquilo cria uma falsa sensação de conexão que não existe. E depois que eu desinstalei, tipo, eu percebi que eu fiquei bem menos ansioso. Comecei a praticar atividades mais interessantes, ter mais interesse nas atividades que eu pratico. E as conversas que eu tenho com os meus amigos, por WhatsApp mesmo, que é uma rede para você conversar, são bem mais significativas. E nada de muito importante, assim, fez falta para mim. Então esse é um ponto, assim, que me pegou e eu acho que tem tudo a ver com o canal. Tipo, o nosso imaginário atualmente está sendo construído por conteúdo idiota. E isso vai tornar a gente, por definição, idiota. Tipo, essa, pra mim, é a explicação mais técnica, assim, que eu encontrei. A gente precisa urgentemente colocar o conteúdo que vai construir o nosso imaginário no seu devido lugar. Tipo, dar a devida importância para isso e saber escolher melhor. Porque senão a gente não tem uma perspectiva muito boa. E agora, o que o Raio falou, que eu vou fazer a síntese, ele fala um pouco sobre o que a rede social faz indiretamente, que não é em questão de construção de imaginário, mas sim em construção de culto, sobre o que a gente acaba cultuando. Que, em última instância, é o que forma a nossa cultura, porque a etimologia da palavra cultura diz respeito ao que a gente cultua. Ele fez um vídeo falando sobre como essa questão de rede social faz com que a gente cultue as pessoas famosas, porque quem é famoso tem mais visualização. E em rede social tudo gira em torno da visualização. Ali, a rede social é de graça porque você é o produto. As empresas estão comprando da empresa da rede social a sua visualização. Elas querem a sua atenção. Por isso que toda a engenharia é voltada para prender a sua atenção. E lá dentro, quem tem mais atenção é mais famoso. E você segue aquilo, tipo, aquilo vira uma referência na sua vida. Só que não necessariamente quem é mais famoso é uma pessoa, é necessariamente mais virtuoso. Existem exceções, mas a exceção é o exemplo da pessoa ingênua, né? Você tem que ver o que é o padrão, o que é a média.
E acho que no último vídeo, de quem que a gente falou? Da Virgínia, que é a maior influenciadora mulher do Brasil. Não preciso nem falar que ela não é uma pessoa virtuosa. Se você for comparar com os livros mais famosos da história da literatura, você vê que não tem equivalência entre Virgínia e essas obras, por exemplo. Então, esse mundo de rede social cria um culto à personalidade totalmente distorcido. Que a gente cultua as pessoas que são mais famosas e não quem é mais virtuoso. E isso é extremamente grave. Extremamente grave, eu acho que só de ouvir isso não precisa nem explicar por que isso é grave. Mas a gente tem que fazer o esforço ativo de ter bons referenciais, buscar, tipo, fazer o exame de consciência, que tipo de pessoa que eu quero ser. Qual que é o meu objetivo, tipo, para onde que eu quero chegar? E depois que a gente responde essas perguntas, a gente perguntar em seguida: quais pessoas chegaram aonde eu quero chegar? Quais pessoas são iguais ao tipo de pessoa que eu quero ser? Se Deus quiser, essas pessoas serão virtuosas, porque vai depender da sua resposta e do tipo de pessoa que você quer ser. E em seguida você começa a seguir essas pessoas. Não necessariamente em rede social. Se tiver rede social, tá bom. Mas seguir o exemplo dessas pessoas, buscar a biografia delas, enfim. Porque as consequências a gente tá vendo já. Que nem a gente falou no vídeo passado. Olha qual que é a consequência da gente cultuar a Virgínia. Não foi positiva. E agora no vídeo de hoje, qual que é a consequência da gente consumir esse tipo de conteúdo brain rot na formação do nosso imaginário? A gente vira uns idiota. Tipo, simples assim. E além disso, o último ponto que o Raio falou é que agora tem um pouco a ver com esse entretenimento idiota. A rede social, ela serve para prender a sua atenção, porque essa é a commodity da rede social. E ela faz isso através de entretenimento, enfim, vídeo curto, pasteurizado, a gente já sabe, né? Mas prestem atenção no objetivo, prender a sua atenção. E no que eu acabei de falar, conteúdos idiotas, que é o que viraliza. Você gasta a sua vida vendo conteúdo idiota, porque a sua atenção é presa, você não consegue sair daquilo. Não porque você é fraco, mas porque existe uma indústria bilionária, que é isso que movimenta o comércio hoje em dia, querendo que você veja aquilo. Então a gente já sabe, né? Todos os engenharia psicológica que acontece com rede social, que é feita para prender a sua atenção. Você não vai conseguir vencer aquilo. Tipo, você pode fazer o esforço que for, aquilo é feito para ser mais forte que você. E o que acontece? Você desperdiça a sua vida do seu verdadeiro objetivo, que em última instância é melhorar a sua relação com Deus, porque no fim das contas é isso que importa. Esse é o princípio mais elevado assim do ser humano. E pode ser qualquer Deus, porque Deus é o que a gente coloca como o ápice da nossa hierarquia de valores, né? O que é mais importante pra gente, o que tá no topo vai ser o nosso Deus. E eu acho que o Deus de ninguém é rede social, e muito menos brain rot. E a gente gasta um baita tempo nisso, sabe? Não é um mero entretenimento para espairecer, é uma coisa que realmente tá aprisionando a gente. Então, assim, por que eu falo isso? A internet está saturada já de conteúdo sobre isso. Porque, pelo menos para mim, esses foram os dois pontos mais fortes, assim, que conseguiram me convencer de que o nosso imaginário está sendo preenchido por esse tipo de conteúdo, porque, inevitavelmente, o conteúdo que vai viralizar, que vai prender sua atenção, é um conteúdo idiota, assim. Tipo, não tem escapatória, essa é a consequência necessária de redes virais. A gente tá ficando idiota por causa disso, é nítido. E 2, isso tá te afastando do que é realmente importante na sua vida. E não é uma coisa pouca, assim, tipo, é uma coisa infinitamente importante. Então, acho que é isso. É isso que me pegou, assim. Eu queria compartilhar isso dessa forma, sintetizar esse pensamento. E estimular vocês a tomar a mesma atitude que eu tomei, que é não desinstalar, porque... Aliás, não apagar a conta, mas se você quiser fazer isso, beleza, mas tipo, desinstalar ali e fazer mais por consulta, né? Acessar mais por consulta. Ou usar cada vez menos.
se possível. Eu fiz isso, percebi que melhorou bastante. Agora eu tenho mais interesse nas coisas que eu faço. Consigo ver um documentário, consigo ver um filme, ler um livro sem me distrair. Me sinto menos ansioso, a cabeça menos cansada. Eu acho que a gente não consegue acompanhar tudo isso, sabe? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha feito sentido.